Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso bíblico, A Bíblia Ensina. Se você chegou nesse vídeo pela primeira vez, nós estamos produzindo uma série de cursos bíblicos intitulado A Bíblia Ensina. Este é o curso número 5. Nós já temos aí postado no canal o curso número 1, que tratou do tema da Bíblia, o curso número 2 tratou do tema da salvação, número 3, a volta de Jesus, número 4, a morte. Hoje nós vamos estar tratando regras, a lei de Deus. A lei dos 10 mandamentos revela o pecado cuja penalidade é a morte. A lei não pode salvar, mas Cristo pode. Ele pode salvar até o maior pecador e implantar no coração os seus princípios da sua lei. Assim nos tornamos semelhantes a ele no caráter, quando ele disse de si mesmo: agrada-me fazer a tua vontade. Ó Deus meu, dentro em meu coração está a tua lei. Salmo 40, verso 8. Graças a Deus por sua lei que nos mostra o pecado, e graças a Deus pelo Salvador que proveu um meio para nos transformar o caráter e nos preparar para vivermos no céu. Amém? Como eu disse, se você ainda não viu os outros estudos, então você não conhece o formato. Como que funciona o nosso estudo? Eu vou fazer uma série de perguntas e apresentar as respostas baseadas no texto bíblico. O nosso estudo é 100% baseado nos textos bíblicos. Vamos lá para a primeira pergunta. Primeira pergunta: por quem e como a lei foi escrita? E nós vamos encontrar a resposta no livro de Êxodo, capítulo 31, verso 18. E eu sempre aconselho aos estudantes que pausem o vídeo, encontrem a passagem bíblica e depois dê continuidade. E quem já está me acompanhando sabe, eu também aconselho a ter um caderninho junto a si para copiar as perguntas e também as respostas. Ok? Então, por quem e como a lei foi escrita? Êxodo 31, verso 18, leio. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, ou tábuas da lei. Tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então está lá Moisés no alto do Monte Sinai, recebendo de Deus as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, e segundo o verso aqui, escritas pelo dedo de Deus. Toda a Bíblia, 66 livros, foram inspirados por Deus e 40 autores, 40 servos de Deus, homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia. A única exceção que nós encontramos, aonde o próprio Deus escreveu, são a lei, os 10 mandamentos. Isso é importante nós frisarmos, né? Deus não deixou para o homem escrever os mandamentos. Ele escreveu com o próprio dedo dele. Então, por quem e como a lei foi escrita? A lei foi escrita pelo dedo de Deus. Segunda pergunta: o que a lei revela? E para responder essa pergunta, nós vamos ver 2 passagens bíblicas. A primeira é 1 João, capítulo 3, verso 4, e a segunda é Romanos, capítulo 7, verso 7. Ok? Então, o que a lei revela? Vamos ler 1 João, capítulo 3, verso 4. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei.
Então, a lei revela o pecado. Para reforçarmos aí, nós vamos ler também Romanos capítulo 7, verso 7. Lá o apóstolo Paulo nos diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. O que nós vemos aqui? Que a lei revela o pecado. A lei não tem outra função. A função da lei, o propósito de Deus ao escrever a lei, ao apresentar a lei para o homem, é mostrar para o homem o que é pecado e o que nós devemos evitar fazer, né? Mas a lei só tem uma função, é revelar, né? Acrescente aí o verso 12. Alguns entendem que pela segunda parte do verso, né? Porque ele diz lá: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Ou seja, Paulo está dando ênfase na primeira parte do verso que a lei não é pecado. Mas ela nos apresenta, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Então a lei me faz enxergar o pecado, a mancha no meu caráter. E como eu confirmo que a lei ela não é pecado, olha o que Paulo fala a respeito da mesma, dando continuidade no raciocínio dele no verso 12. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, se você for tentado aí pensar que o mandamento, a lei de Deus é alguma coisa má, vê que Paulo não enxergava dessa forma, ok? Resposta para a pergunta: o que a lei revela o pecado. Vamos para a pergunta número 3, que é assim: a lei nos conduz a quem? E para responder essa pergunta, nós vamos ler duas passagens bíblicas. Primeiro, carta de Paulo à igreja da Galácia, né? Ou seja, Gálatas capítulo 3, verso 24, e depois Romanos capítulo 10, verso 4. Vamos lá, já encontrou a passagem bíblica aí? Pergunta número 3, a lei nos conduz a quem? Nos leva a quem? Gálatas capítulo 3, verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Agora veja aí Romanos 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A lei, o fim aqui é no sentido de que a lei nos guia a Cristo. E no caso aqui de Romanos, especificamente, o apóstolo Paulo está se referindo aos ritos que também eram chamados de lei, né, realizados no tabernáculo, né, na tenda que o povo de Israel montava nos desertos e depois foi transferido para o templo de Salomão. Os ritos ali, a morte dos cordeirinhos, um pela manhã e outro de tarde, né, e os sacerdotes então pegavam a bacia com sangue e borrifava lá dentro do santo. Então, todos aqueles ritos ali eram também chamados de lei, ao qual nós chamamos de leis cerimoniais. Por quê? Porque eram leis que ditavam as cerimônias que o povo de Israel, em específico ali os levitas, faziam para a expiação do pecado do povo de Israel. E por que o fim foi em Cristo? Porque quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, ao morrer na cruz, ele então coloca fim a todos esses ritos cerimoniais, pois não havia mais necessidade de sacrifício de cordeiros, pois o Cordeiro de Deus, assim como Deus naquele
desafio, né, que Deus fez para Abraão, naquele teste que Deus fez para Abraão ao pedir o sacrifício do filho Isaque. Quem que substituiu Isaque? Foi um cordeiro que Deus providenciou, né? Deus pede para Abraão sacrificar o Isaque no Monte Moriá, e quando chega na hora H, lá no ponto H, então Deus oferece um cordeiro para substituir Isaque. E isso se reproduz de forma clara na morte de Jesus na cruz do Calvário. Deus também oferece o seu cordeiro para morrer no lugar no meu lugar, no seu lugar, de toda a humanidade, de todo aquele que nele crê. Amém? Então, o fim destas leis, desses ritos cerimoniais é Cristo, porque eles apontavam para Cristo. E diz lá, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então a lei nos conduz a quem? A resposta é simples, a lei nos conduz a Cristo. E todo aquele que nele crê será salvo. Amém? Vamos para a pergunta número 4. Qual foi a atitude de Jesus quanto à lei? A resposta nós vamos encontrar no Evangelho de João, capítulo 15, verso 10. Ok, vamos lá responder a pergunta. Qual foi a atitude de Jesus quanto à lei, né? Como Jesus tratou diante da lei. O que ele fez? Será que ele guardou os mandamentos ou será que ele não guardou? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. João 10, 15 diz assim, ou melhor, 15, verso 10, diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. O verso 12 diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Verso 13. E verso 14, vós sois meus amigos e fazeis o que eu vos mando. E o que Jesus manda? No capítulo 14, verso 15, ele diz lá o que nós devemos fazer. Ele diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A resposta é: qual foi a atitude de Jesus quanto à lei? Se você fizer um exercício do tipo, tem a lei de Jesus, os mandamentos de Jesus e os mandamentos de Deus. Isso não está correto. Por quê? Porque o mandamento de Jesus e o mandamento de Deus, a lei de Jesus, a lei de Deus, são a mesma. Eles são o mesmo Deus. Você vê isso na resposta de Jesus a Filipe, quando em dado momento Filipe pede para que Jesus mostrasse a eles o Pai. E ele responde a Filipe: como assim? Tenho estado com você tanto tempo e vocês não me conheceste e vêm me pedir para mostrar o Pai? Ou seja, Jesus é Deus. Então os mandamentos de Deus os mandamentos de Jesus. E ele, reforçando aqui, ele diz: assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Os mandamentos de Jesus, os mandamentos do Pai são o mesmo. O que Jesus fez foi dividi-los, resumi-los em apenas 2. Ele pega os 10 mandamentos e resume em 2. Quer ver? Veja aí Mateus capítulo 22, a partir do verso 36. Mateus 22, a partir do verso 36, é dito assim: os doutores da lei ali, testando Jesus, querendo pregar uma peça nele, como sempre faziam, eles perguntaram a ele: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus, no verso 37, responde-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei
e os profetas. Não se engane, aqui quando fala destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, já não está falando mais da lei dos 10 mandamentos. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia da época de Jesus era o Antigo Testamento, que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, ou seja, os livros de Moisés e os livros dos profetas, juntamente com os Salmos, ali Provérbios, ou seja, também chamado pelo povo de Israel de Torá. E também o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, eles chamavam de Torá e também chamavam de lei. Então, nessa fala, Jesus está mencionando que esses 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, dependem de toda a Torá, ou seja, todo o Antigo Testamento, né? Que inclui aí o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, e os profetas e os demais livros ali do Antigo Testamento, ok? Se você analisar, esses 2, amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, né? E amar o próximo é um resumo dos 10 mandamentos. Se você pegar as 2 tábuas divididas ali, a primeira parte vai tratar sobre reverência e respeito e temor a Deus, ou seja, amar a Deus, né? Que vai incluir ali o sábado, vai incluir ali não falar o nome do Senhor teu Deus em vão, não ter outros deuses acima do Senhor teu Deus, né? Enfim, esses mandamentos se encaixam nessa primeira parte, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E os outros mandamentos, os outros 6, se encaixam aonde? Amar o próximo. Quem ama o próximo vai roubar o próximo, vai cobiçar as coisas do próximo, a mulher do próximo, vai adulterar com a mulher ou com o esposo, né, o marido do próximo, do seu semelhante. É lógico que não. Então, é um resumo que Jesus apresenta, ok? Mas vamos lá, qual foi a atitude de Jesus quanto à lei? Jesus guardou a lei. O verso lá é muito claro, né? Assim, guardem o meu mandamento, assim como eu tenho guardado o de meu Pai, disse Jesus. 5ª pergunta, Jesus mudou algum mandamento? Será que Jesus mudou, como alguns apregoam por aí? Jesus encravou os mandamentos na cruz, foi pregado na cruz os mandamentos. A partir da cruz nós vivemos o tempo da graça, isso é uma verdade. É uma meia verdade. A graça sempre existiu, meu irmão. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga. A graça sempre existiu. Quem livrou Isaac da morte, de ser sacrificado? A graça. Quem permitiu que Adão e Eva não fossem executados, mortos, assim que comeram do fruto no Éden? A graça, né? A promessa do Cristo que viria. As pessoas que morreram crendo nesta promessa antes da morte de Cristo na cruz são salvos pela graça. Nós nunca tivemos outro local de salvação que não fosse Cristo. A diferença é que esses que morreram antes da cruz estavam, digamos assim, num cheque predatado, né? E os que depois da cruz, incluindo nós, já estamos aí com a conta paga. Só basta aceitar que Deus pague o salário do pecado, que é a morte, através de Cristo Jesus, que Ele pague por nós, né? Vamos ver aí se Jesus mudou algum mandamento. Mateus capítulo 5, verso 17 e verso 18. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5, verso 17 e verso 18. Já encontrou aí? Posso ler? Vamos lá. Mateus 5, a partir do verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem,
nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Se você pegar o verso 17, o finalzinho do verso, quando ele fala assim, vim cumprir, o que alguns fazem? Alguns pegam ali, pronto, cumpriu, está cumprido, acabou, não tem mais necessidade da lei. Esse é um erro, inclusive um erro gramatical de língua portuguesa. O sentido do verbo, o cumprir, se formos pegar uma palavra sinônimo, seria executar, acabar. Então Jesus ele veio dar cumprimento àquilo que a lei, a Torá, os livros dos profetas, ele vai mencionar depois ali, ele menciona no início, né? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas vim para cumprir. Já viu aquela fala que está se tornando comum hoje em dia? Missão dada, missão cumprida. Exatamente, é nesse sentido. Ele tinha uma missão para cumprir, que era o quê? Substituir a mim e a você. A morte que estava, a sentença de morte que estava pregada, preparada para mim e para você, ela foi revogada, ela é revogada quando nós dizemos assim, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. É nesse sentido. Quer ver? Tem uma passagem, essa mesma passagem na Bíblia, a linguagem de hoje, diz assim, acho que vai dar uma lucidez melhor para nós entendermos isso aí. Diz assim, não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. E no verso 18 ele continua para deixar bem claro, Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. Assim será até o fim de todas as coisas. Percebe? Você consegue ver como que o propósito de Jesus ali não foi mudar a lei, não foi acabar com a lei, encravar a lei na cruz, nada disso. No verso 20, ele ainda exorta os ouvintes, E ele diz assim, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Percebe? Os escribas e fariseus eram os mais ferrenhos guardadores da lei. E Jesus, ele exorta os seus ouvintes. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino do céu. Então, como que pode, eu poderia harmonizar essa fala dele no finalzinho aqui com a ideia de que no verso 17 ele cumpriu, pronto, acabou, não existe mais lei. É uma ideia errada, Não é o que a palavra de Deus está dizendo. Respondendo a pergunta de forma direta, então, Jesus mudou algum mandamento? Não, a resposta é não. Coloque aí, não. As 5 perguntas principais já fizemos e já respondemos. Agora nós vamos levantar aqui algumas passagens bíblicas que vão nos ajudar a reforçar o que foi respondido nas 5 perguntas principais. Qual que é o propósito de Deus ao dar a lei a nós? Veja Salmo 119, versos 104 e 111. Volto a dizer, se tiver muito rápido para você, pause o vídeo, encontre as passagens e depois continue nos acompanhando. Capítulo 119 do livro de Salmos, verso 104. Por meio dos teus preceitos ou das tuas leis, dos seus mandamentos, consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho mau de falsidade. E o verso 111. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo. Lembra lá que Jesus falou, lá em Mateus, no capítulo 5, verso 18?
até que tudo se cumpra. Né? Aqui novamente você vê a Bíblia se harmonizando. No Salmo aqui também está dizendo que seria perpétuo, né? Porque me constituem o prazer do coração. Você vê aí o salmista Davi falando que ele tinha prazer nos testemunhos do Senhor. Ou pode se traduzir aí na lei, na palavra de Deus, né? Ele tinha prazer nisso. Qual o princípio fundamental da lei? Nós vamos ver aí em Romanos, capítulo 13, dos versos 8 ao verso 10. Então, qual o princípio fundamental, né, que a lei nos traz? Romanos 13, do verso 8 ao verso 10, diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Parece com quem? Quem que falou um pouquinho antes aí dessa forma? Jesus, né? Pois quem ama o próximo, olha, preste atenção o que Paulo está falando. É aquilo que eu já comentei aí, que Jesus resumiu, né? Quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, eu disse que Jesus resumiu os 10 mandamentos nesses dois, né? Que acabam sendo o mesmo. Olha o que Paulo fala aí no finalzinho do verso 8. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E ele reforça para a gente não ter dúvida de que lei ele está falando. No verso 9. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que maravilha a palavra de Deus. Ela responde, ela nos ajuda a não errar e também a não sermos enganados. Se você voltar aí a assistir os outros estudos que já estão postados no canal, em um deles lá, acho que se eu não me engano o número 2, que fala sobre a salvação, lá vai falar sobre falsos profetas, falsos mestres, e que o diabo está trabalhando para enganar, se possível, os escolhidos de Deus. Então, e ele mistura verdades com mentiras, né? E aqui a gente vê a palavra de Deus, ela nos mostrando o caminho, deixando claro, né? Tirando as dúvidas e deixando muito claro. Quando Jesus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele está falando lá. Não adulterarás, não matarás, porque todas essas coisas, se nós fizermos isso, nós estamos prejudicando o próximo. E fazendo isso, nós não estamos demonstrando amor pelo próximo. Como que eu sou um cristão se eu que ama Jesus, que ama a Deus e ama o próximo, e eu cometo trapaceio nos negócios que eu faço com o próximo, né? Eu cobiço as coisas do meu próximo, né? Eu cobiço a mulher, o marido do meu próximo. Percebe? O verso 10 fala assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Veja como que Paulo deixa muito claro. Então, o princípio fundamental da lei é o amor. Mas vamos dar sequência aí. Será que a lei, ela nos escraviza? Ou será que ela liberta? Vamos responder essa pergunta lendo Tiago, capítulo 2, no verso 15. E um dado aqui importante para apresentar para você é que quem era esse Tiago? Esse Tiago aqui era um dos apóstolos? Eu diria que não. Esse Tiago aqui, porque o Tiago apóstolo foi decapitado, né? O irmão de Pedro, ele foi decapitado por Herodes. Essa cartinha aqui de Tiago, quando ela foi escrita muitos anos depois da decapitação do Tiago apóstolo. Esse Tiago aqui, os estudiosos, né? Os teólogos estudiosos aí atribuem essa carta a Tiago, irmão de Jesus. Irmão mesmo, não era irmão em Cristo, não. É o irmão de Jesus. E ele diz assim: mas aquele que considera, Tiago 1, verso 25, para responder qual pergunta, vou reforçar. Será que a lei nos escraviza ou nos liberta? Essa é a pergunta. Aí lá, a resposta, Tiago 1, 25. Mas aquele
que considera atentamente na lei perfeita, olha, Tiago diz que a lei era perfeita, e ele reforça, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, a lei nos escraviza ou nos liberta? Ela nos liberta. Nos liberta do quê? De sermos praticantes do mal, de praticarmos rebelião contra Deus, de agredirmos o nosso próximo, né? Nós vimos lá em Romanos 7:7, falando que a lei, ela nos mostra, ela nos deixa claro o que é o pecado. E eu sabendo o que é o pecado, então eu vou me esforçar, é o que ele diz ali, né? E nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Então, quando eu me encontro com a lei, eu vou me esforçar para não quebrar a lei de Deus, né? E dessa forma, eu estou demonstrando amor a Deus e amor ao meu próximo, ok? Por ela vem o conhecimento do pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Nós já vimos isso quando nós aí avaliamos Romanos 7:7, né, e comentamos a respeito disso, mas dá uma passagem rápida, Romanos 3, verso 20, que diz assim, visto que ninguém será justificado diante dele quem? De Deus, né? Por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Volto a dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo e minha amiga, a lei não tem o propósito, de nos justificar perante de Deus. A lei, ela tem o propósito de nos apresentar o que é o mal, o que é o pecado e que nós devemos evitar praticar este mal, o pecado. É esse o propósito da lei. Justificação nós só vamos encontrar em Cristo Jesus por causa da graça. Então eu aceito Jesus como meu Salvador e eu sou justificado. Isso tem que ficar bem claro, ok? Vamos seguir. Motivação para obedecer à lei. Aonde que nós encontramos motivação? João capítulo 14, no verso 15. Qual que é a motivação? Nós já até lemos ele aí, mas vamos reforçar, né? João 14, verso 15. É uma fala do próprio Senhor Jesus. Qual a motivação? Amar a Cristo. Lá diz assim, se me amais, perceba, se você ama a Jesus, você guarda a sua lei. Olha lá, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas os 10 mandamentos foram cravados na cruz. Tudo bem, então guarde os mandamentos de Jesus. Por quê que eu digo isso? Porque quem ama a Deus não vai ter outros deuses acima dele. Quem ama a Deus não vai fazer imagens de deuses, né, e adorar essas imagens. Quem ama a Deus não vai falar o nome do Senhor Deus em vão, né? Vai ter respeito pelo nome de Deus. Quem ama a Deus vai guardar o dia do Senhor, que biblicamente o dia do Senhor, ele mesmo diz, os meus sábados, o meu sábado, o dia do Senhor é o sábado. Então, se você ama a Deus, você vai respeitar o dia do Senhor. Se você ama o próximo, você vai honrar o pai e a mãe, não vai roubar, não vai matar, enfim. Você quer ficar com os 2 mandamentos de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Tudo bem, no final você vai estar guardando os 10 do mesmo jeito, ok? E Jesus fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos. A motivação para obedecer é o amor a Cristo. 6, conhecer Jesus sem guardar a lei? Será que é possível isso? Vamos ver 1 João capítulo 2, verso 4. Porque nós ouvimos aí alguns dizerem, né? E eu, infelizmente, com uma certa tristeza, reconheço isso. Tem muitos que falam que amam a Jesus, põe adesivo no carro, na casa, usa camiseta com frases bíblicas com o nome de Jesus, mas na prática, lembra que o Tiago falou lá, o irmão de Jesus falou, não sede
observadores da lei, mas sejam praticantes. Na prática, a pessoa não vive uma vida que demonstra o seu amor de fato por Jesus. E será que é possível eu amar a Jesus sem guardar a lei? Veja o que o apóstolo João, em sua cartinha, 1 João, capítulo 2, verso 4, que ele diz. Preste atenção. Ele diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos. Preste atenção, é pesado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. É pesado. Mas é o que a palavra de Deus está dizendo. E eu tenho que lhe dizer. E eu acredito que você está aí. Você abriu a sua Bíblia e você pode confirmar aí se eu estou inventando. Ou se é realmente o que está escrito na Bíblia, né? Apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz lá: aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Vê o perigo de abraçarmos alguns argumentos? A lei foi pregada na cruz, não precisamos, agora vivemos o tempo da graça. E de fato vivemos o tempo da graça, não agora, sempre, né? Desde Adão, sempre foi graça. Né? E sempre houve a necessidade de guardar-se a lei de Deus. A lei de Deus também, isso aqui é outro ponto, sempre existiu. Deus disse para Caim, um pouco antes de matar o seu irmão Abel: cumpre a ti te dominar. Né? O seu desejo é contra ti. O pecado já está à porta. Pecado é o que mesmo que nós aprendemos lá? Transgressão da lei. O pecado é transgressão da lei. E para não ficar apenas nas minhas palavras, né? Eu não lembro se eu já tinha lido, mas leia aí. Primeira epístola de João, né? Primeira cartinha de João, capítulo 3, verso 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Preste atenção na segunda parte. Porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, quando Deus fala lá para Caim, quando Deus expulsa Adão e Eva, por quê? Porque eles pecaram. O que era o pecado? A desobediência à palavra de Deus. Deus tinha dito, não coma do fruto, eles comeram. Desobedeceram, se rebelaram contra Deus, pecaram. Na sequência, Caim mata o irmão, pecou. Ou seja, a lei já existia. Não matarás. A lei já existia, só não estava escrito em tábuas, porque não havia necessidade. O homem tinha uma memória muito boa naquela época e poderia transmitir oralmente de pai para filho e de geração em geração. Ok? Vamos seguir aí. A lei é força para obedecer. Nós vamos encontrar a resposta aí em João, né? Capítulo 15, verso 5. Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Já estamos quase terminando, mas a palavra de Deus é isso mesmo. Não tem como você se aprofundar em conhecimento da palavra de Deus de maneira rápida. Eu sei que hoje em dia nós somos imediatistas, queremos tudo muito rápido, mas a palavra de Deus é o caminho da salvação para a vida eterna. E vai custar um tempinho nosso aí, uma dedicação nossa aí. João 15, verso 5. Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, como que eu consigo guardar a lei, obedecer a Jesus? Imitando ele. Ele guardou. Ele só pôde ser o nosso substituto, nosso redentor, porque ele não pecou. Se nós seguirmos os mesmos passos dele e buscarmos nele força para sermos obedientes, nós conseguiremos, ok? Não seremos perfeitos, veja bem, preste atenção no que eu estou dizendo. Não seremos perfeitos, em algum momento nós vamos errar, em algum momento nós vamos cair, mas se
no momento que cairmos, veja o que o próprio João diz na sua cartinha, em 1 João capítulo 2, no verso 1. Preste atenção. Olha o que ele diz. Então vou reformular aqui. O que acontece? Nós recebemos de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, poder para não quebrarmos a lei. Mas, se em algum momento cairmos, falharmos, João diz o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Olha que promessa maravilhosa. Ou seja, nós não recebemos um salvo-conduto para pecarmos livremente e vivermos vida dissoluta. Pelo contrário, a Bíblia, em vários pontos, em várias passagens, ela nos chama para sermos nova criatura em Cristo Jesus, vivermos em novidade de vida, que é um exemplo, a mulher adúltera que foi levada diante de Jesus para ser apedrejada. Após Jesus, de forma sábia, conseguir salvá-la, ele perguntou a ela: cadê os que te condenam? Ela respondeu: ninguém me condenou, Senhor. E ele disse: nem eu te condeno. E ele era o único que poderia condenar ela, porque o que ele disse para os homens: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele não tinha, mas ele não a condenou. E após essa conclusão, ele diz para ela: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, vá e não quebre mais a lei. Percebe como que Jesus não veio para abolir lei nenhuma, meu irmão. Fuja desse tipo de argumento. É muito claro quando nós estudamos na palavra de Deus isso. E ele vai nos dar força para obedecer. E se em algum momento nós escorregarmos, nós falharmos, vá até Jesus, porque ele é o nosso advogado junto ao Pai. Confesse o pecado, peça perdão, segure firme na mão dele, se levante e continue firme. No final, nós vamos ter um estudo aqui que vai falar sobre isso, né? No final, quando Jesus vier nos buscar, aí sim seremos transformados, né? E não teremos mais resquícios de tendências pecaminosas em nós. Então aí jamais pecaremos, ok? Onde ela deve estar, ou seja, a lei. Para responder essa pergunta, nós vamos ler Salmo, capítulo 40 de Salmo, capítulo 40, verso 8. Né? Onde que a lei deve estar? Onde nós devemos colocar a lei? Será que ela é algo para ficar ali, a Bíblia aberta em cima da estante? Né? Vamos ver onde que é nos dito para colocarmos a lei. Veja o que o salmista diz, salmista Davi, Salmo 40, verso 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Então o conselho, né, para nós é colocarmos a lei de Deus dentro do nosso coração. Ninguém se salva por guardar a lei, mas pela graça redentora de Jesus. Sem dúvida, a lei tem uma parte importante e necessária na salvação. Ela nos indica o que é pecado. Como um espelho, mostra-nos nossa miserável condição e leva-nos a Cristo que nos salva. Uma vez salvos, a lei serve como nosso padrão de vida. Os mandamentos são os 10 passos que nos levam a viver uma vida semelhante à perfeita vida de Cristo. Você deve estar se perguntando: e agora? Assim como perguntaram para Pedro após o seu sermão em Atos capítulo 2 no Pentecoste, né? Que faremos, pois, irmãos? Talvez você esteja se perguntando: e agora, o que eu faço? João 14, 15, nós já lemos algumas vezes ele aqui hoje, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos, né? Se você ama a Deus, guarda a sua lei. O Salmo 119, 44, ele vai nos dizer o seguinte: assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre.
Então, respeitar os 10 mandamentos. Esse deve ser o nosso proceder, né? E se você tomou essa decisão, se você entendeu o que nós estudamos hoje e tem esse propósito no seu coração, diga aí: aceito a Cristo como meu único e suficiente Salvador. E também aceito a lei de Deus como norma para a minha vida perfeita e livre do pecado. A partir de hoje decido respeitar a lei de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. No próximo estudo, fique atento aí no canal. Em breve colocarei aí o Dia de Deus, né? Será o nosso próximo estudo. Um forte abraço, paz e graça.